todos, aqui é a Prof. Ari, e vamos dar continuidade no nosso tema em relação a direitos humanos e cidadania. Porém, nessa aula, nós vamos especificar sobre política e cidadania. Lembrando que na aula anterior, eu disse que um dos três pilares dos direitos universais são os direitos políticos. Então, hoje nós vamos abordar sobre essa questão. Então, vamos lá. Então, como é a nossa realidade política, né? Por que ela é assim? Quais as causas disso? Quais as consequências do, do nosso âmbito social recente? E quando eu digo isso, eu digo não especificamente do Brasil, mas da sociedade moderna de maneira geral. No final da última aula, eu falei sobre o quão nós ainda estamos distantes de cumprir com os direitos universais de maneira integral e para que vocês refletissem sobre essa questão. E, e eu inicio essa aula trazendo esses questionamentos para que a gente possa discutir, procurar responder no caso, procurar argumentar sobre esses pontos que eu estou destacando nesse primeiro slide. Então, os principais pontos. Movimentos sociais estão atrelados ao movimento político, porque, como eu falei também na aula anterior, a maior parte dos países, principalmente do lado ocidental, tem uma proposta democrática. E pensando na sociedade moderna, quanto a tecnologia e a internet têm impactado na vida social e mudado a dinâmica política. E quais são os problemas urbanos e rurais da modernidade? E, muito importante, a questão social. Nos movimentos sociais, a gente tem, desde a Revolução Industrial Inglesa, no início do século XX, um movimento operário. Afinal, antes disso, a gente tinha um sistema econômico pautado no feudalismo, que era um sistema econômico 100% de produção agrária. E com a Revolução Industrial Inglesa, né, que inicia na Inglaterra e depois se expande para outros países da Europa, também Estados Unidos, e aí para os países menos desenvolvidos, como o caso do Brasil, e gerou uma nova classe trabalhadora, que são os operários ou proletários. E aí vem um movimento que, por exemplo, no Brasil, no primeiro governo Getúlio Vargas, a partir de 1930, ele determina a Constituição, uma Constituição Federal, e depois a consolidação das leis trabalhistas, que é o que a gente conhece como CLT. Então, vem ali do início do governo Vargas. E com isso, a criação de uma série de leis de regulação do trabalho, principalmente pautado no trabalho operário, no trabalho fabril. Porque também a nossa Revolução Industrial, ela já vem do início de 1900, principalmente 1920, que tem um movimento industrial crescente e também um movimento de imigração de outros países para o Brasil para trabalhar nessas fábricas. Lembrando que já é no pós
abolição da escravidão, e era um trabalho remunerado, portanto, houve a necessidade de regulação desse trabalho, né. E a partir daí, da abolição da escravidão, emancipação desses escravos, eh, e eles se tornando uma mão de obra ativa, buscando colocação profissional e também lidando com vários problemas econômicos e de subsistência. E como eu falei também, esses imigrantes, principalmente italianos e japoneses, mas também de outros países, a gente tem aí uma nova força de trabalho, algo antes nunca visto na história brasileira. A partir daí vem uma mistura, né, de etnias, de culturas, ideologias, classes sociais, religiosidade, enfim. E todos esses cidadãos tendo de interagir e conviver juntos numa mesma sociedade, no mesmo contexto. E aí, a aplicabilidade dos direitos universais se torna mais factível e mais necessária, né? A partir daí, vem toda uma discussão em relação a reconhecimento, dos das etnias, dos gêneros, porque aí também começa um movimento, eh, de promoção da igualdade das mulheres, porque as mulheres passam a trabalhar nessas fábricas. E, por exemplo, no Brasil, as mulheres, passam a ter direito ao voto a partir de 1932, ou seja, antes disso as mulheres não eram consideradas cidadãs, não tinham direito ao voto, não tinham direito a saírem como candidatas. E a partir do momento que ela se torna uma mão de obra ativa, tá? E na verdade, essa mão de obra feminina vai se tornar mais ativa ainda a partir da Segunda Guerra, né. Então a gente estava aqui no pós Primeira Guerra, em que muitas mulheres tiveram que, eh, ir para o trabalho do campo, trabalho fabril, pela questão financeira das suas famílias, porque os homens estavam, indo para as guerras. Na Segunda Guerra, isso se torna ainda mais forte. Então, como as mulheres se tornam uma grande força de trabalho nas fábricas, principalmente no período entre as guerras, elas passam também a ser reconhecidas na na Constituição de maneira geral, Constituição de 32, depois na CLT, aí entre meados e final da década de 30, e nesse período também, ao longo da década de 30, com os seus direitos políticos também. É como eu falei, né, todos que começaram a buscar a luta, pelo reconhecimento de suas identidades a partir desse período. E observo, não é porque eles começaram a luta pelo respeito aos seus direitos e pelo reconhecimento aos seus direitos que isso foi efetivado, tá? Não é porque as mulheres tiveram direito ao voto a partir de 32 que elas passaram a ter todos os seus direitos reconhecidos, né? Longe disso. Assim como as pessoas pretas, pardas, indígenas, os trabalhadores rurais que passaram a ser minoria e hoje são minoria, os LGBT, na época a sigla era só LGBT, mas de uma maneira ainda muito pequena, uma representatividade muito pequena, porque eu creio que é um grupo que até hoje, com certeza sofre mais, preconceitos e violências, mas a gente vai falar isso ao longo das aulas também. E em relação às idades, né, a discriminação, principalmente no mercado de trabalho, contra os idosos ou contra os muito jovens, que a gente também vê no mercado de trabalho hoje em dia,
e das pessoas portadoras de necessidades especiais, que têm algum tipo de deficiência física, intelectual, enfim, que também até hoje ainda tem muito preconceito. Hoje tem a legislação em relação à inclusão dos PCDs no mercado de trabalho, em que as empresas têm um percentual a cumprir de admissão, né, de quadro, no seu quadro de funcionários de admissão de PCDs, mas é algo que também vem caminhando de forma lenta. Aqui alguns dados de que a gente tem a maior parte das mulheres hoje no Brasil no mercado de trabalho, na força de trabalho, a maioria são mulheres, e também as maiores e melhores formações também são de mulheres. A gente tem mais mulheres estudando no ensino superior e também mestrado, doutorado, do que homens. A gente vê mais. Isso é estatístico, tá, gente? Se você buscar no site do IBGE, do IPEA, você vai pegar esses dados mais detalhados. No nível técnico, a maioria são homens, que seriam os trabalhos que têm uma exigência mais física, e nas formações intelectuais, no Brasil, a maioria são mulheres. Porém, ainda tem uma falta de inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, ainda mais com uma maior formação, e os salários também são menores, numa média de 20 a 30% abaixo dos salários dos homens, em mesmas funções nas empresas. Então, as pesquisas comparam mulheres e homens em mesmas funções, as mulheres ainda ganham menos. Fora isso, a questão da violência de gênero, com certeza as mulheres sofrem muito mais violências de maneira geral do que os homens. E como eu falei dos LGBTs também, eles sofrem muito mais violência do que uma pessoa heterossexual. E como eu falei, dos pretos, pardos, indígenas, também na questão de violência, eles sofrem mais violência, têm menos oportunidades no mercado de trabalho, ganham menos e são a camada mais pobre da população brasileira. E tudo isso sendo consequência do racismo, que é o preconceito contra pessoas não brancas, vamos generalizar dessa forma. Tá? Aqui alguns números em relação a homens, mulheres e pessoas de cor na política brasileira, e a gente vê uma discrepância muito grande, e essa discrepância a gente não precisa olhar gráficos para visualizá-la. A gente consegue visualizar a cada renovação na Câmara, como aconteceu agora recentemente, final de 2022, de presidência, nos ministérios, prefeituras, vereadores. Se você for ver de maneira geral, basta ver fotos dessas novas composições, a gente vai ver que grande maioria são homens brancos e geralmente mais velhos, acima aí dos 40, 50 anos de idade. Esse é o perfil dos integrantes da política brasileira desde sempre, desde sempre. Mais alguns dados de comunidades remanescentes de quilombolas por todo o Brasil. A gente tem uma maior concentração no norte,
no Nordeste, no Sudeste, somente em Minas, e no Sul, somente no Rio Grande do Sul. Também o percentual de índios nativos, ou seja, dos povos originários no Brasil. Aqui o percentual por estado. Eu achei bem bacana esse gráfico, porque dá para a gente exemplificar bem do quanto ainda tem de distribuição de índios pelo Brasil. As etnias, não é somente uma etnia, a gente ouve muito falar dos índios Guarani, que são a maioria realmente, mas a gente tem outras etnias indígenas no Brasil. Como eu já falei da violência contra a população LGBT, infelizmente ainda são dados muito alarmantes. Avançamos em legislação, em políticas públicas, em conscientização, mas ainda temos muito que avançar, de maneira geral, nos direitos universais, focando na realidade brasileira, tá? Então, agradeço a sua atenção e na próxima aula a gente continua nesse assunto. Até lá!